Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja bem-vindo aí ao canal Mengão Pós-Jogo. Após alguns jogos do Flamengo que eu estive afastado, vamos aí falar dessa vitória de ontem do Flamengo. Estou aqui suando pra caramba. Da vitória do Mengão ontem frente ao Vasco por 2-1. Os 20 primeiros minutos do jogo de ontem, o Flamengo estava amassando o Vasco. O Vasco não tinha nem tempo de respirar. O Flamengo estava ali em cima, tanto é que fez o seu gol logo aos 10 minutos. E eu, sinceramente, eu pensei que sairia uma goleada para cima do Vasco ontem. Eu cheguei a cravar 5-1 para o Flamengo ontem, e ainda disse que o gol do Vasco seria gol contra do Felipe Luiz. Ou seja, errei tudo que eu cravei ontem. Só que depois desses 20 minutos, daquela parada para beber uma água, o time cansou, né? Não correu mais. E o Vasco, ele até deu uma melhorada no jogo. Tanto é que teve um lance lá, de uma cabeçada lá, que foi gerada por um escanteio, e o nosso goleiro Hugo fez uma excelente defesa. Diga-se de passagem, esse foi o único lance que o Hugo foi de fato exigido no jogo, fora o lance do gol do Vasco, que ele não teve culpa nenhuma no gol do Vasco, até porque foi um chute praticamente indefensável, e ao mesmo tempo aquele chute meio que na cagada, né? O maluco vai tentar aquele chute ali de novo umas 115 vezes e vai acertar somente aquela de ontem. Mas enfim, e aí o Flamengo nos 20 minutos finais, né, nos 25 minutos finais, mais o acréscimo do juiz, o Flamengo simplesmente não criou mais nada. Né? O Flamengo tinha domínio total da partida, não passava sufoco lá atrás, empurrava o Vasco para o seu campo, mas não conseguia furar a retranca que foi armada pelo Zé Ricardo. Eu acho que o Zé Ricardo ontem, por sinal, ele seguiu a cartilha certinha do Abel Braga, né? Fazer aquela retranca maneira contra o Flamengo, eles não conseguem entrar, e aí a gente, numa bola lá, consegue, num contra-ataque, fazer um gol e acabar com o jogo. E ontem o Vasco veio com esta mesma proposta. Que vamos lá, gente. O Flamengo aqui no Rio de Janeiro, eu volto a falar de novo, o Flamengo aqui no Rio de Janeiro, ele não tem adversário, ele tem vítimas. Se Fluminense, Vasco e Botafogo quererem jogar contra o Flamengo de igual para igual, querer fazer trocação com o Flamengo, vai tomar um baile. O Botafogo é o exemplo típico disso. Foi querer se abrir, tomou 3. E não tomou mais, porque o Flamengo perdeu um caminhão de gol naquele jogo. Tá? Então, o segredo é fazer a casinha ficar fechadinha lá atrás e jogar por uma bola. Esse é o segredo dos 3 que lutam pelo título junto com o Flamengo. Bom, veio o segundo tempo. E aí, o que acontece com menos de 5 minutos? O nosso bravo belga resolveu novamente entregar a paçoca para o adversário. Ele me perde uma bola na intermediária. O cara do Vasco, o tal do Gabriel Peck, parece que o maluco ligou o motorzinho no fiofó e correu mais do que uma bala de revólver. Ninguém conseguia pegar o maluco na corrida. Eu acho que houve um erro por parte também do Davi Luiz, porque ele fez a leitura correta, mandou o cara que estava atrás dele não dar o bote, fazer a cobertura dele, porque ele daria o bote. Só que ele demorou tanto para dar o bote no cara, porque ele imaginou que o cara fosse cruzar e não chutar, que quando ele pensou em querer dar o bote, o maluco já tinha chutado e feito o gol. Gol, mais uma vez que eu falo, né? Com 0 culpa do Hugo Neneca. Apesar que o Hugo Neneca ontem também tentou fazer uma saída de bola ontem que me lembrou aquele lance bizarro dele contra o São Paulo. Mas enfim, o Vasco empatava o jogo com menos de 10 minutos do segundo tempo. E aí jogou uma pressão para cima do time do Flamengo. E é nessa hora que a gente fica sempre falando naquela mesma tecla. O vereador 22222,
ele diz que no Flamengo não precisa de um psicólogo. É nítido o que a gente vê dentro de campo, que esse time precisa e necessita de um psicólogo. O Flamengo toma um gol do Vasco e você vê no semblante dos caras toda a tensão, a carga que estava sendo jogada no colo deles e eles não sabiam segurar essa onda. E aí, o que nosso treinador fez? Com 5 minutos após o gol do Vasco, ele tirou o Andreas, né? E claro que ele saiu debaixo de muita vaia, e vaia essa merecidíssima. Se eu estivesse ontem lá no Engenhão, eu estaria vaiando esse belga, e já colocando aqui a minha opinião, porque eu não fico em cima de muro mesmo, eu sou contra a contratação desse belga por 63 milhões de reais. Eu acho que é muito dinheiro para cima de um jogador comum, como é esse belga. Eu acho que com esse dinheiro aí dá para o Flamengo contratar um bom goleiro, que a gente está precisando, e de mais um volante, para poder... Volante esse que saiba jogar, né, dentro do esquema tático implantado pelo Paulo Souza. E, claro, mais um outro zagueiro. 63 milhões nesse belga, eu acho dinheiro demais e jogado no lixo. Mas, infelizmente, a diretoria do Flamengo vai sim cometer essa loucura e vai contratar esse belga mais ou menos. Bom, o belga sai vaiado, né? E tem muita gente aí passando um pano na cabecinha do belga, dizendo, tadinho do belga, saiu vaiado. O belga ganha quase 1 milhão no Flamengo, irmão. Ele pode pagar um terapeuta para ele tranquilamente. Tá? Não se preocupa com o belga, não. Tem que se preocupar com o time. Esse sim é que a gente tem que se preocupar. E depois da saída do belga, o nosso treinador começou a empilhar o time de atacante. Eu confesso que eu achei até muita ousadia da parte dele, porque ele deixou praticamente o time com um zagueiro, que era o Davi Luiz. Porque até o Felipe Luiz, que começou jogando de zagueiro, já estava lá na frente apoiando como lateral. Então o Flamengo praticamente ficou com um zagueiro. E ele foi colocando todo mundo para jogar. Ele botou o Pedro, ele botou o Vitinho, que mais uma vez entrou bem no jogo. Ele colocou o Rodinei de ala, que, ao que tudo parece, é o único que, de fato, rende melhor como ala do que Mateuzinho e Isla. Entrou o Rodinei e depois entrou o Marinho, faltando, se eu não me engano, 7 ou 8 minutos para o jogo acabar. Entrou o Marinho. E aí o Flamengo ficou com um caminhão de atacantes lá. Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Marinho, Vitinho, e ele deu uma recuada no Arrascaeta. Bom, aí tem muita gente criticando que o Paulo Souza empilhou o atacante. Olha, sinceramente, a torcida do Flamengo, a gente também nunca sabe o que a torcida quer. Contra o Atlético Mineiro, reclamaram que o Pedro e o Marinho não entrou no jogo. Eu confesso que também acho que deveria ter entrado. Tá? Inclusive, por quê? Porque ambos sabem bater pênalti também. Precisamos de jogadores na hora com competência para bater o pênalti, não tínhamos. Por quê? Porque o cara que poderia entrar e converter seu pênalti estava no banco, que era o Pedro e o Marinho. Mas tudo bem. Reclamaram que esses caras não entraram. Aí ontem, quando entrou todo mundo, aí também reclamaram porque entrou gente demais. Então, assim, querer satisfazer a torcida do Flamengo é complicado. Então, eu acho que o treinador tem mais que seguir as suas convicções mesmo e não tentar ficar agradando o torcedor, porque torcedor é paixão. Se o Flamengo jogar sábado agora contra o Bangu, enfiar 10-0 no Bangu, todo mundo esquece o que aconteceu no jogo de ontem e passa a apoiar o técnico. Entendeu? Então, futebol é isso aí, é paixão. A gente tem que entender que contra o Resende, eu estava lá no jogo, no Engenhão, o Flamengo jogou muito melhor do que jogou ontem. E empatou. Contra o Resende empatou. Contra o Fluminense, o Flamengo jogou muito melhor, perdeu. Ontem a gente jogou nada e a gente ganhou. Isso é futebol. A gente tem que saber entender essas coisas. E outra, torcedor, precisa entender mais uma vez, Jorge Jesus não quis vir para o Flamengo. Esquece Jorge Jesus. Mas ele agora está desempregado. Pô, meu irmão, tá parecendo mulher que fica mulher traída que fica implorando amor de homem que não quer nada com ela, ou vice-versa, homem que também
aceita ser traído e fica lá se ajoelhando no pé de mulher para pedir para voltar. Pô, para com isso, pô. Vamos ter um pouquinho de hombridade, que aqui é Flamengo. A gente não tem que viver a vida inteira mendigando Jorge Jesus, não. Até porque Jorge Jesus fez um brilhante trabalho no Flamengo em 2019. Isso não quer dizer que se ele voltasse hoje, ele ia fazer de novo. Tá? Até porque hoje também nós temos já times aí bem reforçados. Palmeiras, Atlético Mineiro, são times que hoje batem de frente com o Flamengo. Então a gente não pode também achar que seríamos unanimidade de ganhar o Campeonato Brasileiro de novo, com 10 pontos na frente, como foi lá em 2019. Então vamos parar com essa mera ilusão aí. Aí o Paulo Souza não presta. Pô, irmão, são 9 partidas. Detalhe, a gente ficou a vida inteira falando aqui que Campeonato Carioca não presta para nada. O torcedor do Flamengo vivia dizendo que o Flamengo tinha que jogar com o Sub-20, o Carioca. Aí agora a gente tem um técnico que prefere usar o Carioca como pré-temporada. Tem torcedor querendo ser tetracampeão carioca. Pelo amor de Deus, cara. Campeonato Carioca, a gente ganha essa droga todo ano. Quando chega lá em novembro, a gente nem lembra que o Flamengo foi campeão disso. Então, o Carioca não é o campeonato mais importante para o Flamengo. Por mim, o técnico fica fazendo teste com o time até no dia da final. Porque Carioca não serve para nada. Da mesma forma que aquela tacinha lá que a gente perdeu para o Atlético Mineiro, nos pênaltis, aquilo também não vale de nada. Nós ganhamos 2 vezes seguidas. E o ano passado, o que nós ficamos ouvindo? Que o Flamengo não ganhou nenhum título relevante. Pô, peraí. O Flamengo foi campeão carioca e ganhou a taça da Copa dos Campeões do Brasil. Né? Sem contar que no ano de 2021 foi o ano que nós nos consagramos octacampeão brasileiro de 2020. Então, assim, cara, a gente teve títulos relevantes. As pessoas falaram que a gente não ganhou nada. Ficamos no cheirinho. Foi isso que disseram. Então, assim, eu não tenho que dizer que é terra arrasada, porque, por exemplo, a gente perdeu o Carioca. Porra, pelo amor de Deus, cara, Carioca não vale de nada. Para mim, o Campeonato Carioca é pré-temporada. Paulo Souza tem mais que fazer teste. E outra, no próximo jogo contra o Bangu, se eu sou ele, eu não jogava com o Gabigol e nem com a Arrascaeta. Por quê? Se o problema agora é que nós não temos um reserva para o Arrascaeta desde quando ele foi contratado, então a gente precisa saber jogar sem ele. Então nada mais do que compreensível, já que o Flamengo já está classificado para essa bagaça de semifinal, coloca um time sem o Arrascaeta, sem o Gabigol, para ver como é que o Flamengo se sai. Porque no jogo contra o Resende, o Flamengo criou muitas chances de gol. Perdeu. Aí no segundo tempo, entrou o Arrascaeta. E se não fosse ele resolver lá na sua genialidade, a gente perdia aquele jogo. Então, o treinador do Flamengo está mais do que certo em fazer isso aí de pré-temporada. Porque o que vai valer de verdade para a gente no ano de 2022 é o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Ali sim, ele tem que já chegar lá com os seus 11 principais e saber de fato quem ele pode colocar como titular. E os reservas que entrarem, já entrarem sabendo o que tem que fazer. Aí tem muita gente criticando o técnico. Vamos lá, o jogador Lázaro, até outro dia, era um jogador que a torcida estava aí, dizendo que tinha que vender por 2 mariolas. Hoje, a torcida pede a entrada dele. Por que pede a entrada do Lázaro? Porque o nosso treinador conseguiu ver virtudes no garoto que o Rogério Ceni disse que não tinha. Por exemplo, o Rogério Ceni disse que o Lázaro não tinha ainda, não estava pronto para o time principal. Só que uma coisa é você falar assim, ó, não está pronto. Outra coisa é você dizer assim, ó, não está pronto, mas eu vou prepará-lo. Porque foi isso que o Paulo Souza fez com o Lázaro. Mandou fazer um treinamento com ele à parte. Aí hoje o garoto entra e dá conta do recado. Então, assim,
a gente precisa entender de uma vez por todas. Não dá para fazer do Carioca uma pré-temporada e ao mesmo tempo querer ganhar ele. Tá? Não dá para você querer exigir. Ah, mas está passando pano no técnico. Não, pelo contrário, o técnico tem que ser cobrado. Mas não vejo necessidade nenhuma de cobrança em cima do técnico nesse campeonato lixo aí. Nesse campeonato lixo aí, a gente tem que ver como que os jogadores vão se adaptar ao esquema tático do técnico. Ontem eu cheguei a ler um comentário no Twitter de uma pessoa que disse assim, o técnico coloca um esquema que o esquema do técnico não se adapta aos jogadores. Pô, peraí, tá errado. Quem tem que se adaptar é o jogador, não é o esquema do técnico. O técnico, ele chega lá e diz assim, ó, eu quero que jogue desse jeito aqui. O jogador é que tem que aprender. Tá entendendo? O jogador é que tem que aprender. E se jogador burro não aprende, fica no banco, irmão. É assim que funciona lá na Europa. Nós não queríamos um treinador europeu, ele veio. E veio com metodologias europeias. Não com essas metodologias ultrapassadas que nós temos aqui na nossa terra tupiniquim. Então não vale a gente ficar aqui agora lamentando. Eu acho que assim, o Flamengo jogou muito mal, tinha que ter apresentado um futebol melhor. Por quê? Porque o Flamengo teve uma semana cheia de treinamento, diferente do Vasco, que fez uma viagem, ganhou lá tomando sufoco da Ferroviária pela Copa do Brasil. Então, mais do que justo seria o Flamengo apresentar um bom futebol. Mas o Flamengo não jogou bem, mas venceu. E aí? A pergunta que fica, a gente vai ficar nessa de querer, eu tenho que ser tetra carioca, ou a gente acreditar no projeto? Fica aí a dica. Torcedor, espero que você tenha curtido aí o comentário. Deixa teu like aí, deixa teu joinha nesse vídeo, compartilha e se inscreva no canal, clicando nesse botãozão vermelho aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, se você estiver me vendo pelo celular. Ou aqui, ó, no botãozinho à direita aqui, onde está escrito assinar o canal, caso você esteja me vendo pelo computador. Assinar o canal não, né? Aqui na minha fotinha, no cantinho da tela, assinar o canal é um outro canal que eu tenho aqui no YouTube de aulas de matemática. Tranquilo? Fica com Deus, um grande abraço, saudações rubro-negras e até o próximo jogo do Mengão. Valeu!